favor, senhora, meu bebê vai nascer. Eu preciso de um médico. Sai daqui, sua mendiga! Não me importa o que aconteça com você. Luciana era uma mulher de 28 anos, com mãos calejadas e um coração cheio de esperança, mesmo quando tudo conspirava contra ela. Vivia em um barraco simples na periferia da cidade, com paredes rachadas e um teto que deixava a chuva entrar nos dias de tempestade. Mas nada disso importava tanto quanto a vida que crescia dentro dela. 6 meses atrás, quando descobriu que estava grávida, seu mundo virou de cabeça para baixo. Roberto, seu marido na época, não suportou a notícia. Eu não pedi por isso. Foi tudo que ele disse antes de juntar suas roupas e desaparecer para sempre. Luciana ficou sozinha, sem família por perto, sem dinheiro guardado, apenas com a roupa do corpo e uma determinação que parecia impossível de quebrar. Para sobreviver, ela começou a vender balas e chicletes no semáforo da Avenida Central, um dos pontos mais movimentados da cidade. Acordava às 5 da manhã, preparava sua mercadoria em uma caixa de papelão forrada com papel colorido e seguia para o seu ponto. Ali, debaixo do sol escaldante ou da chuva fina, ela oferecia seus produtos com um sorriso tímido, mesmo quando muitos motoristas simplesmente ignoravam sua presença ou fechavam os vidros com indiferença. Balas, chicletes, só R$2. Duro era seu grito diário. Alguns compravam por pena, outros por gentileza, mas a maioria seguia em frente, absorvida em seus próprios mundos. Mesmo assim, Luciana nunca desistia. Cada moeda que conseguia era guardada com cuidado em uma lata velha de biscoitos que escondia debaixo de sua cama. Com o passar dos meses, sua barriga cresceu. O que antes era apenas um incômodo transformou-se em um desafio gigantesco. Ficar em pé por horas tornou-se uma tortura. Suas pernas inchavam, suas costas doíam incessantemente e havia dias em que mal conseguia respirar direito. Mas ela não podia parar. Não tinha essa opção. Cada dia sem trabalhar significava um dia sem comida. Era uma terça-feira comum, nublada e abafada. Luciana estava em seu ponto habitual quando sentiu uma dor, diferente, mais aguda, mais profunda. Ignorou no começo, pensando que era apenas mais um dos desconfortos da gravidez. Mas a dor voltou, mais forte, como uma onda que a atingia sem piedade. Deve ser só cansaço, murmurou para si mesma, tentando se acalmar. Mas quando olhou para baixo e viu a poça d'água se formando ao redor de seus pés, seu coração quase parou. Sua bolsa havia estourado. O bebê estava vindo agora. O pânico tomou conta dela como um incêndio descontrolado. Suas mãos começaram a tremer, sua respiração ficou acelerada e lágrimas quentes começaram a escorrer por seu rosto. Não agora, repetia enquanto olhava ao redor, desesperada por ajuda. Os carros continuavam passando, indiferentes ao seu desespero. Ninguém parava, ninguém via. Ela era invisível. Com as poucas forças que tinha, Luciana largou sua caixa de balas no chão e começou a caminhar, tropeçando, em direção ao hospital privado, que ficava a 3 quarteirões. Dali, cada passo era uma agonia. Cada contração a fazia parar e se dobrar de dor. As pessoas na rua a olhavam de lado, apressadas demais para perguntar se precisava de ajuda, ocupadas demais para se importar. Quando finalmente chegou à entrada do Hospital Santa Clara, um edifício imponente de vidro e mármore, Luciana quase caiu nos degraus da entrada. Por favor, senhora, meu bebê vai nascer. Eu preciso de um médico. Atrás do balcão de recepção estava Mônica, uma mulher de meia idade, com cabelos perfeitamente arrumados e um uniforme impecável. Ela ergueu os olhos da tela do computador e imediatamente franziu o rosto ao ver Luciana. Suas roupas simples e sujas, seus cabelos desalinhados, suas sandálias velhas, tudo gritava pobreza. O que você quer aqui? E Mônica perguntou com um tom gelado, sem se levantar da cadeira. Por favor, Luciana suplicou, agarrando-se ao balcão. Meu bebê vai nascer. Eu preciso de ajuda. Mônica revirou os olhos e cruzou os braços. Você tem plano de saúde? Convênio? Dinheiro para pagar a internação? Luciana balançou a cabeça negativamente, as lágrimas caindo livremente agora. Não tenho nada. Mas, por favor, é uma emergência, meu filho. Então não tenho o que fazer aqui. Mônica cortou, com uma frieza que parecia ensaiada. Isso aqui é um hospital particular. Vá procurar um posto de saúde, o SUS, qualquer coisa. Mas aqui não. Mas o hospital público está a quase 10 quilômetros daqui. Luciana implorou, sua voz quebrando. Eu não vou conseguir chegar. Por favor, tenha piedade. Mônica
Mônica se levantou, caminhando até Luciana com passos firmes. Seu rosto estava contorcido em nojo e irritação. Sai daqui, sua mendiga. Não me importa o que aconteça com você. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e exigir atendimento de graça? Isso aqui não é caridade. As palavras atingiram Luciana como golpes físicos. Ela recuou, cambaleando, sentindo suas pernas fraquejarem. Outras pessoas no saguão olhavam para a cena com desconforto, mas ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Era mais fácil fingir que não estavam vendo. Luciana saiu do hospital, arrastando-se para fora, e se apoiou na parede externa do prédio. As contrações estavam ficando mais frequentes, mais intensas. Ela podia sentir o bebê pressionando, querendo sair. Meu Deus, ela sussurrou entre lágrimas. Não deixa meu filho morrer, por favor. Foi então que uma voz gentil cortou através da sua agonia. Senhorita, a senhora está bem? Luciana ergueu os olhos e viu um homem idoso, de cabelos brancos, usando jaleco médico e carregando uma pasta de couro, desgastada. Seus olhos eram bondosos, cheios de uma preocupação genuína que ela não via há muito tempo. Por favor, Luciana conseguiu dizer entre soluços. Meu bebê vai nascer. Eles não querem me atender. Por favor, me ajude. O homem não hesitou nem por um segundo. Era o Dr. Carlos Mendes, um médico obstetra que trabalhava naquele hospital há mais de 50 anos. Estava há apenas 3 semanas de se aposentar, mas seu compromisso com o juramento que havia feito décadas atrás permanecia intacto. Venha comigo, ele disse firmemente, passando o braço em volta dos ombros de Luciana para sustentá-la. Vamos entrar. Quando voltaram para dentro do hospital, Mônica saltou da cadeira alarmada. Doctor, não me importa, ele interrompeu, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Ela está em trabalho de parto ativo. É uma emergência médica. Vou atendê-la. Mas o hospital não vai autorizar sem pagamento antecipado. Mônica protestou. Dr. Carlos parou e encarou a recepcionista com uma firmeza que ela nunca havia visto antes. Então vocês podem me despedir. Estou há 3 semanas da aposentadoria de qualquer forma. Mas essa mulher e esse bebê não vão morrer na porta do hospital enquanto eu estiver aqui. Preparem a sala de parto. Agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mônica abriu e fechou a boca sem palavras. Outros funcionários que haviam se juntado à cena baixaram os olhos envergonhados. Finalmente, uma enfermeira mais jovem deu um passo à frente. Eu vou ajudar, doutor. Carlos. A sala de parto era um contraste chocante com a situação de Luciana. Equipamentos modernos, luzes brilhantes, tudo esterilizado e organizado. Ela foi colocada na maca, ainda tremendo, ainda com medo. Mas agora havia uma centelha de esperança em seus olhos. Dr. Carlos lavou as mãos metodicamente e começou a examiná-la. Você está com dilatação completa, ele disse gentilmente. Seu bebê está pronto para nascer. Você foi muito corajosa chegando até aqui. Luciana não conseguia falar. Apenas chorou, aliviada por finalmente estar sendo cuidada. A enfermeira, que se apresentou como Carla, segurou sua mão com carinho. Está tudo bem agora. Você não está mais sozinha. O trabalho de parto foi intenso. Luciana, debilitada pela desnutrição e pelo estresse dos últimos meses, mal tinha forças para fazer força. Dr. Carlos a encorajava a cada momento. Você consegue, Luciana. Mais um pouco. Seu filho está quase aqui. Horas se passaram. Dr. Carlos trabalhou com a precisão e o cuidado de décadas de experiência, mas também com uma ternura que ia além da medicina. Ele via naquela mulher todas as outras que havia ajudado ao longo da vida, mas também via algo mais, a injustiça, a desigualdade, a crueldade de um sistema que valorizava mais o dinheiro que a vida humana. Finalmente, após 8 horas de trabalho intenso, um choro agudo encheu a sala. O bebê nasceu, um menino forte e saudável, com pulmões potentes que anunciavam sua chegada ao mundo. É um menino! Dr. Carlos anunciou com lágrimas nos olhos. Ele limpou o bebê com cuidado e o colocou nos braços de Luciana. Ela olhou para o rostinho do seu filho, perfeito e milagroso, e desabou em lágrimas. Meu filho, meu filho. Tias era tudo que conseguia dizer, beijando a testa minúscula do bebê. Quando finalmente conseguiu falar, Luciana olhou para Dr. Carlos, com olhos cheios de lágrimas. Doutor, eu não tenho como pagar pelo que o senhor fez. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada para oferecer. Me desculpe tanto. Dr. Carlos sentou-se ao lado da cama dela, com uma expressão serena e pensativa. Sabe, Luciana, ele começou suavemente. Eu me formei em medicina há 50 anos. Passei metade de um século trazendo bebês ao mundo, cuidando de mães, salvando vidas. E ao longo desse tempo, eu me deixei levar pela rotina, pelos procedimentos, pelas burocracias do sistema. Ele fez uma pausa, olhando para o bebê que dormia tranquilamente. Se hoje, quando vi você sendo expulsa daqui, quando ouvi aquelas palavras cruéis, algo se quebrou
vibrou dentro de mim. E quando segurei seu filho nos meus braços, eu entendi. Entendeu o quê, doutor? Luciana perguntou baixinho. Entendi porque Deus me colocou nesta profissão. Ele respondeu, sua voz embargada. Não foi pelos salários, não foi pelo prestígio. Foi para momentos como este. Para lembrar que cada vida importa. Independentemente de quanto dinheiro essa pessoa tem no bolso. Ele pegou a mão de Luciana e apertou com gentileza. Você não precisa me pagar nada, mas eu tenho um pedido a fazer. Qualquer coisa, doutor, ela disse imediatamente. Quando seu filho crescer, conte a ele essa história. Conte a ele sobre a bondade que ainda existe no mundo, mesmo nos lugares mais escuros. E ensine-o a ser gentil, a ajudar quem precisa, a nunca julgar ninguém pela aparência ou pela condição social. Luciana assentiu vigorosamente. Eu prometo, doutor. Eu juro. Dr. Carlos não parou por aí. Nos dias seguintes, ele usou sua influência no hospital para garantir que Luciana recebesse todo o cuidado pós-parto necessário sem nenhum custo. Ele também conversou com assistentes sociais e conseguiu encaminhá-la para programas de auxílio governamental. Mas foi além, usando suas próprias economias. Ele alugou um pequeno apartamento para Luciana e seu filho e pagou 6 meses de aluguel adiantado. Também a ajudou a conseguir um emprego em uma padaria próxima, onde ela poderia trabalhar meio período e ainda ter tempo para cuidar do bebê. Quando Luciana descobriu tudo isso, ficou sem palavras. Doutor, por quê? Por que está fazendo tanto por mim? Ele sorriu cansadamente. Porque posso, porque devo e porque pela primeira vez em muito tempo sinto que estou fazendo o que realmente importa. A notícia do que aconteceu se espalhou. Alguns colegas de Dr. Carlos o elogiaram, outros o criticaram por quebrar as regras. Mônica, a recepcionista, foi demitida após uma investigação interna sobre seu comportamento. A direção do hospital, temendo má publicidade, implementou uma nova política de não recusar atendimento emergencial a ninguém, independentemente da capacidade de pagamento. 3 semanas depois, no dia de sua aposentadoria, Dr. Carlos recebeu uma pequena festa no hospital. Luciana estava lá, segurando seu filho nos braços. Ela havia feito um bolo simples com suas próprias mãos e trouxe para ele. Dr. Carlos, ela disse na frente de todos, o senhor não salvou apenas meu filho. O senhor salvou a minha fé na humanidade. O senhor me mostrou que ainda existem pessoas boas neste mundo, pessoas que se importam de verdade. O velho médico abraçou mãe e filho emocionado. E você me mostrou por que vale a pena ser uma dessas pessoas, ele respondeu. Anos depois, aquele bebê cresceu e se tornou um jovem forte e compassivo. Luciana, sempre fiel à sua promessa, contou a ele inúmeras vezes a história de como ele veio ao mundo e sobre o anjo de jaleco branco que o salvou quando ninguém mais se importou. E quando esse menino cresceu e decidiu seguir carreira na medicina, inspirado pela história do Dr. Carlos, ele carregou consigo uma lição que nunca esqueceria. A PICIT, verdadeira medicina não se pratica apenas com conhecimento técnico, mas com compaixão, com empatia, com a firme crença de que toda vida tem valor, independentemente de qualquer coisa. A história de Luciana e Dr. Carlos nos ensina algo fundamental. Em um mundo cada vez mais focado em lucros e aparências, são os atos de bondade genuína que realmente transformam vidas. Quantas Lucianas existem por aí, sendo ignoradas, humilhadas, esquecidas? Quantas vidas poderiam ser salvas se mais pessoas tivessem a coragem de fazer o que é certo? Mesmo quando o sistema diz para fazer o contrário, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que fazemos pelos outros quando nada nos obriga a isso. Dr. Carlos poderia ter ignorado Luciana, como tantos outros fizeram, mas ele escolheu ser humano, escolheu ser compassivo. E essa escolha fez toda a diferença. Mensagem final: ajude quem mais precisa. Não porque você vai receber algo em troca, mas porque é o certo a fazer. Porque um dia, você ou alguém que você ama pode estar na mesma situação. E naquele momento, você vai querer encontrar alguém como o Dr. Carlos. Seja esse alguém, seja a diferença. Seja a bondade que o mundo tanto precisa.